Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, o nosso EduCast, que traz informação, ciência e tecnologia para você. Hoje com duas convidadas super especiais, Radja e doutora Halime, que são médicas e são proprietárias do Instituto Abdala. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. É um grande presente, uma grande honra ter assim, tanto conhecimento que vai ser abordado aqui na nossa conversa. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Muito obrigada por esse convite. Vamos lá. As doutoras, a doutora Halime é médica ginecologista e a doutora Radja, ela é médica gastroenterologista. E aí, mas antes delas se tornarem médicas, elas foram farmacêuticas, né? Vocês podem estar contando como é que foi isso, a mudança, essa decisão, sou farmacêutica, depois eu quero ser médica? Na verdade, a gente sempre quis fazer medicina, né? Desde criança, adolescência. E aí, na época, nessa transição, minha mãe ficou doente, teve um câncer de intestino, e a gente não conseguiu se dedicar tanto a estudar medicina, enfim, foi bem nessa época de 17, 18 anos, e aí eu me fiquei meio perdida no que fazer na época, e não sei. É uma fase que a gente fica perdido, né? Que a gente sabe muito o que é da vida. Né? Fui morar com meu pai, ficou meio... Nesse período, a gente meio que, vou fazer farmácia. Foi um negócio assim, instalado na cabeça, né? Não tenho cabeça agora para estudar na medicina e tal, estou sem foco. E fui fazer farmácia. Só que nessa época eu também trabalhava com meu pai é empresário, então eu meio que fazia farmácia e trabalhava fora, assim, com ele, né? Nesse ramo de lojas. E eu fiz a farmácia um pouco meia boca, assim, devagar. Não vai, Não tava com toda essa... esse foco esse empenho. lá. Exatamente. Aí depois eu me formei, 2 anos depois que eu fui fazer medicina. Que meu pai dizia, você sempre quis fazer medicina, então vá fazer o que você quer. Sim. Aí eu, tá bom, então deixa eu começar. Aí abandonei as lojas do meu pai, porque eu trabalhava com ele. E ele falou, o papai te ajuda, não sei o quê, eu tô aqui pra isso, aproveite. Aí eu fui estudar. Encarar um novo desafio, né? Acho que a farmácia ajudou bastante na construção. Sempre ajuda, né? Acho que você leva conhecimento em todas as áreas. Sim. Tem uma outra visão hoje, tenho certeza, da medicina com do que eu trouxe da farmácia, sem dúvida nenhuma. Legal. A gente trabalha hoje muito com fórmulas farmacêuticas, né? Sim. Então, o conhecimento da farmácia ali que a gente tem, fórmulas magistrais, a gente agrega muito hoje na medicina. É muito importante. Na época, o meu pai tem fábrica de chopp. Eu cheguei a morar 1 ano no Rio de Janeiro. Olha, meu Deus, que perigoso ter uma fábrica de chopp. Eu cheguei a morar 1 ano no Rio de Janeiro para aprender a fabricar chopp. Eu usei muito desse conhecimento da parte bioquímica, fermentação, muito para a fabricação de chopp. Quando eu cheguei, eu trabalhei nessa área. Cheguei a trabalhar 2 anos nessa área. Eu nunca trabalhei propriamente dito na farmácia, né? Sim. Mas eu usei muito da farmácia nesse curso que eu fiz de 1 ano no Rio, da fabricação de chopp. E aí eu trabalhei muito, me serviu muito, e quando eu fui medicina a gente consegueu agregar tudo isso. Fez um match perfeito, né? Toda a área da saúde, ela tem relação à nutrição, à medicina, à farmácia, à fisioterapia, até porque a gente olha o paciente como um todo. Então, quando você tem essa visão macro do paciente, quando você entende que a dor lombar dela pode ser um problema que o fisioterapeuta vai resolver, que a infecção dela, a dor de cabeça, ela vai tratar o intestino. Sim. Quando você agrega tudo isso, qual é a fórmula melhor? Ela vai tolerar mais o veículo oleoso, uma cápsula gastroresistente, uma cápsula vegetal? Então, tudo isso agrega muito nos cursos que a gente fez anteriormente. Com certeza. E assim, se todo profissional tivesse essa visão integrativa, né? Acho que vocês utilizam muito bem essa palavra, integrativa. Porque não tem como você olhar apenas um ponto no organismo de uma pessoa, né? Você olha como um todo, né? E dentro da clínica de vocês, que tem esse cunho forte integrativo, como é que é a abordagem de vocês, assim? O paciente chega com uma doença ali, uma síndrome do intestino irritado, que pega um pouco ali das emoções. Como é que vocês abordam isso? É difícil, na verdade, é uma consulta de mais de 1h30, e a gente começa desde o nascimento, eu tentando entender como foi a infância desse paciente, os traumas que ele teve,
Hoje em dia, nessa medicina integrativa, nessa saúde integrativa, é impossível você separar mente e corpo. Impossível. Depois você entende isso, você começa a integrar o paciente, porque problemas que ele tem no intestino, de uma constipação, de uma diarreia crônica, foram alguns traumas que ele teve, inclusive de abuso sexual. Gente, de algum momento que ele esteja passando que ele teve com separação dos pais, e que ele carrega isso, e o intestino, ele é só o reflexo dos traumas que ele teve. Então, tudo isso eu pergunto, como é o seu relacionamento com sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, para tentar entender quem está na minha frente. Porque não vai ser uma cápsula que vai tratar um paciente, né? Eu tô com dor, tá bom, analgésico. Remédio para constipação, vai um laxante. Não. O que eu busco nessa medicina integrativa é integrar todos os sistemas e órgãos e entender que tem um ser humano por trás de saúde, de corpo, mente, espírito. De alma, espírito. Exatamente. E que a gente tem que tratar tudo isso junto. Porque a mente, o corpo, ela é um reflexo da mente. Isso é lindo, fundamental a gente entender. Aí a gente realmente trata o paciente. O médico que separa hoje corpo e mente, ele não consegue exercer uma boa medicina. Por um momento era tudo junto, aí nós tentamos separar corpo e mente, a gente está vendo que não deu certo, está tentando juntar. Juntar de novo. Está juntando tudo de novo. Porque a gente vê que não tem como. Sim. Eu não trato uma candidíase sem tratar o emocional dessa paciente. Eu não trato uma endometriose sem que ela não esteja em plenitude mental, em estado mental absolutamente calmo, tranquilo. Eu não consigo tratar uma infertilidade. Várias causas de infertilidade no meu consultório são de estresse, são de relacionamentos autocobrança, eu preciso excesso ter de trabalho, filho. eu preciso ter filho, eu trabalho muito, eu não sei se eu trabalho, se eu quero ter filho, ela fica ela não sabe se ela quer ser mulher num cargo muito bom, ou se ela quer ser mãe. E tudo isso, essa carga toda pesada que a gente tem, né? E quando eu falo elas, mas a gente também inclui com nisso toda com toda certeza. Nós mulheres que saímos para o mercado de trabalho, que a gente vive esse conflito entre a mulher e a dona de casa, a esposa, o mercado de trabalho. Então, tudo isso ela traz para mim. E tudo isso eu tento entender em quase 2 horas de consulta. Gente. Várias e várias causas de problemas ginecológicos são ligados à saúde mental. Por que gineco? Porque gineco. Então, a gente estava até conversando, né? Eu acho que eu sou uma ginecologista. Eu nasci ginecologista. E quando eu me entendi por gente, o meu grupo de amigas, eu era ginecologista do grupo da adolescência. E eu me identifiquei muito. A gente passa por várias... A gente entra muito sem saber o que vai fazer na medicina, né? E a gente passa por várias áreas. Aí eu gostava de uma, gostava de outra, mas quando eu passei por ginecologia, eu tive um professor muito bom, que ensinava ginecologia de uma forma muito fácil. Eu conseguia a matéria fazia muito sentido para mim, né? Apesar de que é uma medicina muito diferente da que eu pratico hoje, né? Depois, no internato, que a gente tem aquele estágio do internato, quando eu rodei no módulo, eu me identifiquei muito. E depois que eu saí, eu fiz a residência, sabia muito que eu não queria a parte da obstetrícia, não era muito o que eu queria, e a ginecologia. E durante a residência, né, eu fiz muitos e muitos cursos voltados no que eu queria. Ginecologia integrativa, ginecologia voltada para medicina ortomolecular, ginecologia ligada à medicina tradicional chinesa. Então, eu fui agregando em 3 anos aí todo o conhecimento que eu sabia que eu não ia conseguir ter na residência, porque realmente é uma medicina mais engessada, né? Uma ginecologia bem engessada, que trata com creme vaginal uma candidíase, que só faz bloqueio hormonal de uma endometriose, que trata a síndrome do ovário policístico somente com anticoncepcional. Essa medicina não me identificava. Então, eu fui atrás de muita coisa ainda durante a residência, que me agregou muito. Hoje eu saí da residência... Com uma visão totalmente diferente, né, da abordagem com o paciente. Muito. Vocês tocam em assuntos muito importantes. E agora eu te pergunto por que a gastro, né? Pra gente mudar o... Na verdade, a gastro entrou na nossa vida... Assim, a minha mãe teve câncer de intestino, né? Aos 36 anos. Então, nossa, muito nova. Então, tudo que se referia a intestino, a gente tinha um pouco essa curiosidade. Isso aqui é bom pro intestino. Desde pequena, adolescente, assim, a gente tem que comer bem, porque a mamãe teve problema do intestino. E a gente sempre teve trauma, né? A gente sempre teve essa coisa. E olha como são as coisas. Ela teve câncer de intestino e 1 ano depois ela teve câncer de ovário. Ginecologia. Não, primeiro ovário. E depois intestino. Verdade. Exato. Das 2 áreas que a gente muito atua nova. Aqui. A idade que a gente tem hoje, a minha mãe já tinha tido 2 cânceres. Mais fator hereditário. O que hoje vocês, com a visão assim do Cara, que vocês uma estudaram? soma do emocional, de traumas que ela teve, com o descuido alimentar, com traumas da infância,
é tanta gente, quando junta, começa a entender a nossa mãe, que é o livro de patologia da vida, a gente começa a entender. Ela é aquele ser humano que precisava ser tratada da base. Aquele cuidado integrativo. Hoje mesmo eu falei para uma paciente minha, que eu atendi, que eu estava contando a minha história genética, porque a gente estava falando sobre teste genético, hoje é a nossa realidade, teste genético, né? Uma paciente hoje minha que quer fazer reposição hormonal, que tem histórico de mãe com câncer, e a gente estava debatendo sobre isso, eu falei para ela, eu tenho 38 anos e da minha idade minha mãe já tinha tido 2 cânceres. Eu tenho certeza que geneticamente eu não sou muito favorável, mas eu com o poder da vida que eu tenho hoje, com conhecimento, sou capaz de ligar e desligar meus genes e eu tô desligando o gene do mal, eu tenho certeza, porque aos 38 anos da minha mãe, ela não são os meus 38 anos. Ela era uma mulher muito sofrida, sim, com um relacionamento que não era feliz, uma mulher que não teve estudo, que não tinha recursos financeiros para ter uma boa alimentação, financeiros e intelectuais, para que ela procurasse. Então, os 38 da minha mãe não são os meus 38. Então, hoje eu sou capaz, mesmo que a minha genética não seja favorável, eu sou capaz de desligar o gene que eu não quero que seja ligado em mim. Entendeu? Então, eu falo para ela, eu posso até fazer meu teste genético, que a gente está procurando isso. Se der, aí ela me disse assim, e se der positivo, doutora? O que a senhora vai fazer? Ou eu vou fazer? Eu falei, a única diferença é que você vai ficar de olho nela. E que você vai fazer de tudo, sabendo dessa informação, que você vai ter que desligar esse gene. Porque você não vai poder, eu não tenho como tirar intestino. Você dificilmente vai querer tirar uma mama. Então, o que você vai fazer diante dessa informação? Você vai olhar agora e, com carinho para essa mama, para esse intestino, para esse órgão que está geneticamente alterado, e a gente vai trabalhar ali e desligar esse gene. Assim, essa parte de ligar e desligar genes, a gente lembra muito da epigenética. Epigenética. E eu lembro... epigenética. Puramente, né? Acetilação, metilação. Exatamente. Eu lembro que a epigenética eu escutei há mais ou menos uns 7 anos atrás, no mestrado. Era o boom do momento. Acho que... Continua sendo. Continua sendo. Mais ainda agora. Mais ainda agora. Porque agora ficou algo mais popular, pelo que eu percebo. Eu lembro que quando a gente escutou falar de epigenética, foi numa aula de uma pessoa que veio de fora. Meu Deus, ela está trazendo uma nova tecnologia. Acetilação, metilação. Não tinha teste laboratorial, não tinha nada de... Eu trabalho muito com metilação. De suporte muito com metilação. Isso que eu queria ver, assim, eu lembro da epigenética numa realidade distinta do início dela aqui no nosso estado. Algo assim, meu Deus, descobriu lá fora, Costa Rica, vamos trazer aqui para Manaus. E hoje, como é que a gente usa a epigenética? Na verdade, assim, a epigenética é o que o meio ambiente é capaz de modificar a genética, né? Eu lembro que falavam assim, epigenética está acima da genética. Além. Mas esse é além. Você, geneticamente, você trouxe aquilo, você não muda, tá? Isso foi feito na barriga da nossa mãe. Sim. Geneticamente, você tem isso. A epigenética é todas as informações que o meio ambiente, você vai ter dessas informações que vão ativar ou desativar aquele gene que foi formado na barriga da nossa mãe. Então, o que você vai fazer ao longo da sua vida é que você vai determinar se esse gene vai ser ou não ativado, expressado, né? Sim. Gente, a expressão dos genes, essa expressão genética, ela vem exatamente do que você fez durante a sua vida para deixar aquele gatilho ali, né? Você já tem o gene. Agora, quem vai engatilhar e quem vai puxar o gatilho é você. É o estilo de com vida que eu adoto. Com a poluição que a gente tem, né? Que não pode mudar, com a sua alimentação, com o seu sono, com o exercício físico. Então, doutora, todo mundo teve câncer na minha família. Pai, você vai ter... Que estilo de vida que eles tiveram que você pode fazer diferente? Meu gene, você possivelmente possa ter, mas a gente vai capaz de não expressar, de não motivar esse gene, não ligar. O que você está fazendo para isso? E a gente tem alto poder dessa genética na nossa mão, né? Da gente desligar e ligar. Essa é a epigenética. Eu atendi uma paciente que todos os irmãos eram diabéticos, inclusive a mãe. Ela fez o teste genético, dos 12 genes, ela tinha 9 ativos para diabetes. Para ser também diabetes. Geneticamente, ela era diabética. Sim. Ela não tinha a doença. Ela tinha 52 anos, ela malhava, ela se alimentava muito bem. Todos os irmãos tinham e expressaram a doença. Ela geneticamente tinha doença, mas ela não expressava a doença pelo estilo de vida dela. Aí é nessa hora que eu falo, olha a importância do estilo de vida da epigenética, né? Então, antes da gente culpar a nossa genética, a minha mãe era hipertensa, meu pai era hipertenso, eu sou hipertensa, mas olha o que você faz para ser hipertensa. Provavelmente seu estilo de vida, porque você pode deixar essa doença quietinha lá, ela não se manifestar. Sim, exatamente. Isso é lindo. É lindo. Não, eu tô aqui assim adorando. Inclusive nas doenças autoimunes, isso, né? A gente tá falando, né? Não só nas doenças genéticas do estilo de vida, mas também nas doenças autoimunes, é quando a gente entra muito no intestino.
Porque aí a gente entra onde eu posso modular o meu sistema imunológico, que é através do intestino, para desligar uma doença autoimune, para desligar uma psoríase, para desligar uma tiroidite Hashimoto, para não deixar manifestar uma retocolite. Então, o que eu posso fazer, já que sei que a minha mãe, meu pai, uma doença de Crohn, alguma coisa desse estilo, eu não quero ligar isso. Acordar esse gene. E aí todo olhar é para dentro do intestino. Aí eu vou puxando sardinha para o meu lado aqui. Porque Tá tudo viu, né? acontece no intestino, né? Tudo. Mas, de fato, hoje a medicina ela tá voltada, até mesmo para quem não é um especialista na área, né? Fala de intestino, fala de microbioma, fala de desequilíbrio, fala, né? Dentro desse nicho como um todo. 100% é intestino. É a minha grande paixão, é intestino. Foi dessa história que a gente teve familiar. Aí, nesse estilo de vida que a gente começou né? Eu lembro que tudo que diziam que era saudável, a gente queria fazer desde muito cedo. Então, na verdade, a gente começou a estudar dentro da medicina pra gente, porque a gente dizia, Mimi... Pro autocuidado, né? Exatamente. A gente dizia, Mimi, eu vi isso aqui, é muito bom, esse fitoterápico aqui é anti-inflamatório. A gente começava a tomar pra gente. Então, quando eu comecei a usar pra paciente, eu já usava, tanto é que eu uso muito suplemento, assim, de muita coisa que eu escuto, eu tomo, eu quero saber, eu vou num congresso, eu vejo uma coisa diferente, eu já trago pra mim. Eu sou a primeira a usar, porque exatamente, a gente vem com esse traumazinho de lá de trás. Então, pra foi gente, muito fácil. Essa medicina fez muito sentido. A gente já praticava, mesmo que a gente não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, científico, né? Mais abordado cientificamente, mas já fazia muito sentido. A gente foi criado num bairro aqui em Manaus e que as minhas tias, avós, que criaram a gente assim enquanto a minha mãe trabalhava, elas tinham um quintal enorme de planta. Enorme. Então, os vizinhos iam lá, batiam palma e falaram assim, Dudu, era minha tia, a senhora tem uma planta porque meu filho tá não sei o que com diarreia, porque não sei o que tá com cólica, porque tá... E aí ia lá, a gente ia no quintal, tirava a planta com ela ia lá, dava aquela plantinha e recebia a moedinha. A nossa infância foi assim. Vendo esse cuidado. Vendo a fitoterapia. Então faz muito sentido. Tanto é que hoje a minha prática clínica, a minha paciente, dificilmente ela sai de lá se ela não tem uma lista de chá indicados para aquela doença dela. Dificilmente. Até porque, geralmente, eu falo, vamos trocar o café e o que você vai fazer é chá. Chá é curativo. A cura vem da natureza, a cura vem da planta. E muitas hoje, plantas que se conhecem são curativas. Então, a minha paciente, ela trata endometriose com chá, um dos pilares. Ela trata síndrome do ovário policístico, ela trata candidíase. Eu tenho uma relação de chá para candidíase. Então, faz muito sentido para mim, entendeu? Muito. A gente está agora vai fazer um documentário. A gente vai fazer um documentário agora, as plantas que curam na Amazônia. Na Amazônia, a gente vai para o meio da de mata. gravação. Vamos dar um spoiler. A gente dá um processo de gravação e teve uma parada, alguns processos a gente já está gravando, porque a seca, né? Deu aí, a gente já está conseguindo chegar nas comunidades, onde está todo o roteiro para a gente fazer. Mas muito legal, a gente quer... Vocês vão nas comunidades para conversar com os ribeirinhos, com essas mulheres que têm aquele acesso a essas plantas, e a gente sabendo com o nosso conhecimento, né? Ela disse que essa planta tal cura cólica. Aí a gente sabe por que ela cura cólica cientificamente, porque tem um fitoquímico, mas a gente quer ouvir o que ela tem para dizer. Dela. Exatamente. Então vai ser a junção da nossa experiência científica com o agregado da comunidade, né, do ribeirinho, da população do amazonense, né, da Amazônia mesmo. O que isso traz pra gente? Assim, é maravilhoso, porque faz muito sentido pra gente mesmo, como ela disse. A gente trabalha com isso, né, no dia a dia. Fazendo o link, assim, entre vocês duas, por exemplo, chega um paciente que tem depressão, por exemplo, trata ali a depressão, que quer engravidar ou que quer ali tá numa situação ruim, tá com endometriose, tá com um relacionamento frustrado, trata essa depressão ali alterando o microbioma. Como é que vocês têm essa abordagem? Os nossos pacientes pulam muito de um consultório para o outro, né? Inclusive, na hora da consulta, às vezes eu entro lá, ela me chama e aí a gente discute o caso. Falei, Mimi, eu tô com esse problema aqui, me ajuda aqui nesse caso. Tá, então faz isso agora e já manda para mim para eu continuar o resto. Meu marido até brinca que eu tô quase uma psiquiatra, porque eu tenho muitos pacientes psiquiátricos. Sim, eu imagino. Eu gosto muito de estudar e de abordar esse eixo intestino-cérebro. Porque hoje a gente sabe, como todos os outros órgãos, o cérebro não é diferente, que as doenças neuropsiquiátricas têm total relação com o cérebro. Então, uma depressão, uma ansiedade está totalmente ligada a esse desequilíbrio. Essa neuroinflamação vem de um desequilíbrio do processo inflamatório intestinal, vem dessa microbiota alterada, vem desse processo
de imunidade alterada, vem do desvio de rota de neurotransmissores através do intestino, através dessa microbiota. Então, assim, mais do que você dar uma medicação tarja preta, é você entender aonde está desviando a rota, onde está acontecendo esse processo inflamatório, que o paciente tem isso. É quando entra o físico, né? Então tem esses desvios, e entra o emocional, um trauma que ela teve. Por isso que eu te digo que a gente não consegue separar os dois. Muitos distúrbios mentais, doenças mentais, né, vêm de desequilíbrios hormonais. Sendo que eu não consigo equilibrar um hormônio se eu não ajusto o intestino. Sim, sim. Eu não consigo equilibrar hormônio se eu não ajusto fígado, porque eu tenho metabolismo hepático para esse fígado. Eu tenho eliminação de excesso de hormônio, eu tenho reconjugação de hormônio no intestino, no fígado. Então, geralmente, quando ela tem uma disbiose intestinal, ela tem um fígado muito ruim, porque ela tem uma alimentação ruim, ela tem gordura, ela tem excesso de insulina, e ela tem o principal filtro do corpo, que é o fígado, ruim, ela não faz detox. O principal órgão de detox é fígado e intestino. Então, essa paciente tem desequilíbrio hormonal grave, que leva a quadros depressivos, ansiosos muito ruins, que leva à infertilidade, que leva ao agravamento da endometriose. E como é que eu vou ajustar o hormônio? Eu falo para ela, dificilmente eu trato. A minha primeira consulta, a paciente sai com uma lista de hormônio. Ela não faz. Porque tem tanta Isso que coisa. Eu ia te perguntar, como é que vocês estão mudando a visão? Porque eu acredito que o paciente, ele tem a visão de que ele vai entrar no consultório médico e que ele vai sair com um receituário, assim, enorme de coisas que ele tem que comprar e essa conduta, tomar remédio tal horário. Como é que vocês têm, assim... Chega a ser frustrante para o paciente. Porque tudo para ele, para ginecologia, tudo para ele é hormônio. Então, ele acha que ele vai sair dali com uma lista de hormônio. Tá com libido baixa, ela vai sair dali com testosterona. Tá com fadiga, vai sair dali com alguma coisa que melhore cortisol. Ela sai muito feliz ou ela sai muito frustrada, porque a última coisa que eu vou fazer nela na primeira consulta é passar hormônio. Sim. Eu tenho tanta coisa para ajeitar antes disso. Sim. Eu falei, eu mostro para ela, eu faço ela entender que qualquer hormônio que eu passar ali não vai ser nem metabolizado, nem absorvido naquele corpo inflamado. Eu falei, eu tenho muita coisa para eu arrumar. O hormônio é a cereja do bolo. É quando a casa tá toda arrumada, eu vou ali e entro com a cereja do bolo. Eu nunca posso colocar o cavalo na frente da carroça. Jamais. Porque o hormônio num corpo inflamado pega rotas, desvios de rotas hormonais que vão prejudicar muito a paciente. Eu até falo para ela, se eu entrar com hormônio aqui, você vai me encontrar na rua, você vai querer me bater. Porque você vai piorar tanto dos seus sintomas, essa cefaleia vai piorar, essa irritabilidade vai piorar, esse seu aumento de peso vai piorar se eu colocar o hormônio no corpo inflamado. Então, vamos desinflamar, a gente passa ali 2 meses ajustando a vida dela, eu faço ela entender que ela precisa mudar a vida dela, que não é o meu comprimido que vai desinflamar nada. Eu falo para ela... Não existe uma fórmula mágica. Eu falo, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu só faço no máximo 30% por ti. Esse comprimido aqui, ele só faz 30% por você. 70% é o que você vai fazer da porta para fora. Até porque esse comprimido, no meio de um intestino, de 9 metros de intestino inflamado, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Então, o estilo de vida vai fazer toda a diferença. E a gente começa no básico. Começa no básico. Os pacientes não dormem mais, as pessoas começam a querer maratonar no Netflix. O estresse excesso crônico, de informação aqui, excesso toda hora. De estresse, de dopamina, aqui nesse né, de vício mesmo, né, nas telas, o excesso de trabalho, o sedentarismo, a má alimentação. Então, é tanta coisa para ajeitar. Antes da gente pensar em comprimido, em hormônio, e o pessoal quer inventar umas modas... Pelo amor de Deus, como começar? Eu quero que você durma. Eu quero que você durma. Eu quero que você respire durante o dia. Né? Eu quero que você beba água. As pessoas não bebem mais água. Muita gente fadigada, com dor de cabeça, porque está desidratado. Então, a gente começa com tão básico que o paciente, quando ele vê, ele fala, caraca, eu já fiz tanto. E fez mesmo, sabe? E aí, o comprimido fica... um pouquinho, o comprimido fica mais. É para deixar a gasolina não só limpa, o comprimido, o suplemento. A gasolina aditivada no carro, entendeu? Mas o cara tá com a gasolina totalmente suja, precisa, no mínimo, limpar a gasolina para esse carro andar. Aí, depois, a gente vai colocando filtro a mais. de óleo. Exatamente. E elas chegam assim, por exemplo, na Candidias. Nem vários outros, mas na Candidias, elas jogam assim uns 10
10 remédios na minha frente, pomadas, As assim, falam, pomadinhas, eu né? já usei tudo isso aqui, doutora. Eu falei assim, parabéns, você conhece mais do tratamento de câncer do que eu. Nunca ouvi falar nessa pomada que você usou. Você acha que eu tenho uma pomada melhor de todas essas que você usou? Não. Você já viu que isso daqui não dá certo, né? Não, então guarde tudinho aí na sua bolsa, vamos começar do início. Porque eu não vou tratar a sua cândida, eu não vou tratar a sua... Aí ela vem com a endometriose, só com bloqueio hormonal, só com anticoncepcional, cheia de dor. Falei, ótimo. E ela já trocou vários anticoncepcionais. Falei, já viu que não é esse o caminho também, né? Que eu também não tenho um anticoncepcional ideal para você. Ela trata só síndrome do ovário policístico, some o cisto, quando ela para de tomar um remédio, volta o cisto. Falei, ótimo, você já viu então que o tratamento não é o anticoncepcional. Quando elas entendem tudo isso, normalmente as pacientes da minha, da rádio, a gente é final de linha. É final da linha. Quando elas falam assim, eu já rodei muitos médicos e ainda chegam assim, nessa responsabilidade. A última. Cara, quando fala isso, me dá um frio na barriga. A senhora é minha última pessoa, não diga isso. Não diga isso, não me dê essa responsabilidade que eu não tenho. Porque geralmente elas já realmente rodaram tudo, fizeram tudo. Sim. E elas estão procurando. Eu falei, você não veio aqui procurar algo diferente, e o que eu vou mostrar pra você é algo diferente. Não vou tratar você com esses tratamentos convencionais, exatamente, né? Normalmente, os pacientes vêm com essa ideia, porque ou acompanham a gente em rede social, ou já vem indicar, olha, ela vai mudar tudo, olha, ela vai fazer isso. Então, normalmente, eles já vêm um pouquinho. Outros não, que caem de paraquedas, né? Foi indicado pela esposa, o marido chega lá, sabe o que eu tô falando? Vamos começar aqui, ó, do zero. Então, não, doutora, não tenho nada, foi minha mulher que me trouxe aqui. Aí, quando eu começo a perguntar, e o sono, e fadiga, e não sei o quê. Aí ele começa, doutora, quando é a próxima dia que eu tenho que voltar aqui? Eu falei, então você entendeu o processo. Sim, porque normalmente é isso mesmo. O paciente tem que começar por ele, a mudança, não é a gente, né? E vocês tocam num ponto muito importante, que é essa questão do diagnóstico tradicional, né? Tipo assim, limitado àquilo que o laboratório diz. Que o laboratório diz. O papel diz, exatamente. Essa semana eu peguei uma paciente, estava até falando para mim, um exame de microbiota, para estudar a microbiota, né? Quais são os nomes das bactérias que tem ali. É um exame que eu não trabalho na minha rotina, porque eu acho que não é muito viável. Mas, enfim, ela chegou... O exame normal, eu tirei foto. Você não tem disbiose, tem boa relação, bacteroidetes, firmicutes, não sei, todas aquelas bonitezas lá. E a mulher chegou para mim, você é a minha última opção, doutora, exatamente isso. Fiz esse exame aqui, ó, o médico disse que estava normal. Tá normal mesmo. E aí, doutora, eu estufo muito, eu tenho muita distensão abdominal, eu tenho muito mal-estar na barriga, gases excessivas. Aquilo no exame? Leram o exame, disseram que ela estava normal, mandaram ela para casa. Falei, eu não quero nem olhar para esse exame. Sim. A sua clínica, o que você está me dizendo, não é exame. Vamos fechar esse exame aqui, fecha o exame aqui, para tudo, vamos começar do zero. Você está com todo um desequilíbrio de microbiota, síndrome fúngica, bacteriana. Vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Sua digestão que não começa pela boca, você não está nem mastigando o alimento. Então, a gente precisa ajustar tudo isso para que eu comece a entender o que está acontecendo lá embaixo. Inclusive nos traumas, a gente conversou em tudo isso. Então, é muito mais complexo do que a gente básico, olhar, né? O exame. O exame vai me ajudar, né? Uma dosagem ali de uma vitamina, alguma coisa, me ajuda muito. Claro, eu trabalho com o exame na tela. O exame está na tela aqui com o paciente. E eu vou mostrando exame por exame para ele numa tabela. E eu falo, você está com a vitamina D assim, você está com o seu triglicerídeo assim... Mas eu fiquei pelo menos uma hora antes para escutar o paciente. Ó, eu tenho até um relato familiar, pessoal. O meu esposo tem síndrome do intestino irritado. Eu também, aos 17 anos eu tive esse diagnóstico. Outra coisa que me fez gostar de saber de intestino. Gente, mas foi muito difícil ele chegar nesse diagnóstico. Foram quase 2 anos ele tendo crises de dor, indo para o tramal, indo para a urgência. Ele ficando assim prostrado, porque ele não conseguia ficar assim, numa posição reta, porque ele sentia muita dor. E eu lembro que a gente fez fez até biópsia de intestino, qual é aquele que que faz para gastrite? Endoscopia, fez umas 3 endoscopias, fez exames, fez tudo. Gente, ele fez tudo, todos os exames. O que fez para melhorar? Aí fez todos os exames, todos negativos, não tem nada, você não tem nada. Nunca tem nada. Não tem nada, você não tem nada, mas eu sinto muita dor, não tem explicação isso. E assim, o desespero familiar, né? Assim, você vê uma pessoa que você ama com dor e você não sabe o que você vai fazer. Gente, eu falei assim, meu Deus, e agora esse menino, o que está acontecendo com ele? Um desespero para todo mundo. E eu lembro que as dores dele começaram a intensificar. Então, tipo assim, ele tinha dores espaçadas. Então, num mês ele tinha
3 dias de dor. Aí essas dores começaram a intensificar todos os meses, todas as semanas, e não tinha mais espaço, ele vivia com dor. Até que ele chegou num médico das antigas, assim, uns anos atrás, que fez todo esse rastreio. Ele já tinha ido em vários médicos. Eles sempre pediam a endoscopia e não dava nada, porque não era gastrite. Então, se não é gastrite, você não tem nada, absolutamente nada. Vá para casa, tome aqui seu omeprazol e viva a sua vida. E você continua com dor. E eu lembro que quando ele chegou, ele falou assim, olha, tá aqui todos os meus exames, eu não aguento mais. Ele fez aquele exame, que é colonoscopia. Né? Para um homem, eu acho que é bem complicado, né? Fez esse exame, chegou, tá aqui todos os meus resultados. Aí o médico olhou e falou assim, olha, você não tem nada. O que você tem é emocional. Aí eu lembro que foi um impacto pra gente, porque eu falei assim, não acredito que esse menino, com todas essas dores aqui, é emocional. Aí a gente teve que descobrir o cunho da doença. Ele armazena os sentimentos dele, né? Ele guarda pra si. Então, quando ele guarda pra si as emoções, tipo assim, raiva, tristeza, alegria, ele guardava e o intestino dele absorvia tudo. Exatamente. A síndrome do intestino irritável, ela é uma das doenças mais relacionadas ao eixo intestino-cérebro. Né? Essa dor visceral, essa hipersensibilidade visceral do intestino, essa dor que o paciente tem, está muito associada aos desequilíbrios psicológicos. Né? O paciente sente dor quando está nervoso, quando está estressado, quando passa por algum problema, e é uma dor física, uma dor muito intensa. Horrível. Inclusive com alterações do desequilíbrio da evacuação, com diarreia, constipação, ou hora alterna uma com a outra. Mas o paciente tem essa relação muito grande. Mas, hoje, estudando muito sobre o intestino, essa hipersensibilidade existe, mas hoje a gente sabe que a síndrome do intestino irritável, ela tem uma base. Procura mais. Tá? Não tem a parte psicológica, ajuda muito, terapia, tudo, mas procura se não tem disbiose, procura se não tem inflamação, síndrome fúngica, procura se não tem intolerância alimentar no meio do caminho. Dá uma vasculhada tem melhor. Muito. Então, paciente hoje em dia, que chega para mim com um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, eu paro. Não é esse o diagnóstico, porque eu tive esse diagnóstico frustrante, porque você recebe um diagnóstico desse, vai dizer que é psicológico. E aí tu recebe isso e tu tem que entender que é só isso que tu tem pra fazer. Assim, mas como que eu vou tratar psicológico? Não tem como ter remédio. Esse diagnóstico começou a ser usado generalista, assim, tu não tem nada, tu tem síndrome do intestino irritado, entendeu? Começou a usar como, igual fibromialgia, tu não tem nada, tu sente dor no corpo inteiro, tu tem fibromialgia. Quando não tem mais o que investigar, inventaram esse nome de síndrome do intestino irritado, inventaram esse nome de fibromialgia. Vai ver, é fibromialgia ou é síndrome fúngica? É fibromialgia ou é disfunção mitocondrial? É fibromialgia ou é cavitação dentária? Opa, aí investigou o básico, não achou, fibromialgia. Investigou lá, endoscopia, colonoscopia, não achou, síndrome do intestino irritado. Então, e aí eu tenho um microscópico, que a coluna não vai dizer, que a endoscopia não vai dizer, que é essa microbiota. Então, realmente, naquela época, né, quando eu tive diagnóstico aos 17 anos, não sabia de microbiota. Foi também o teu emocional? Te falaram que foi o teu emocional? Totalmente, contei a vida inteira isso. E realmente você percebe que piora. Por exemplo, na semana de prova na faculdade, a barriga distendia e o intestino parava. Então, realmente, tem total relação. Mas hoje eu sei que eu tenho intolerância à histamina. Hoje eu sei que eu tinha fungo no intestino. Intolerância à histamina é algo que a galera também não entende muito. Não entende nada. Não entende nada. Começando pela apresentadora aqui. É uma coisa muito nova, inclusive. Muito nova. Que é a questão de você ter cefaleia e você não entende. Cólicas o alimento que você dor de cabeça, constante zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido. Ai, gente. Sensação de queda olha, eu tô com uma consulta aqui, gente. Sensação de queda de pressão, refluxo, cólica, cefaleia, dores nas mamas, diarreia, rinite crônica, dermatite que nunca melhora. Onde é que eu marco essa consulta, por favor? Eu preciso. Vamos lá. Opa, vai investigar se é intolerância histamínica. Eu tinha um paciente que chegou pra mim com corticoide a vida inteira. E aí, na hora da consulta, ele falou assim, acabei de comer. E doutora, olha aqui, ele levantou a blusa assim, sabe? Estufado. Não, e a barriga estufadona e ele cheio de manchas vermelhas. E nossa, aí era várias medicações antihistamínicas e corticoide e não sei o que, há muito tempo.
E aí, ele chegou e falou assim, olha, eu falei, ó, você tem intolerância à histamina. Porque, na verdade, a gente procurou por sintomas gastrointestinais, né? A pele foi no meio do caminho que ele comentou, porque eu pergunto tudo, e aí veio a pele, ele tava muito irritado naquela hora, e aí ele me mostrou. Não aguento Eu mais. falei A gente assim, chega ó, num pico falei, de olha, não aguento. não aguento. Exatamente. Aí eu falei, ó, você tem intolerância à histamina. Os seus gatilhos são esses aqui, ó. Cara, esses alimentos aqui que você, inclusive, faz na sua rotina. Mas essa fruta, doutora, mas esse legume, doutora, eu falei, exatamente. Que a gente não tem noção não nenhuma, tem noção, porque a gente são acha que é alimentos hiper saudável. saudáveis. Por isso que eu falo, nada é para todo mundo. Isso é uma coisa assim, doutora, eu tomo shot de limão de manhã. Tem problema, doutora? Tem pacientes que melhora muito a digestão. A senhora vai brigar, né? Porque é ácido. Eu falei, de maneira alguma, o seu estômago é mais ácido que o limão. Você pode, quando já se sentiu bem, eventualmente não todo dia, pode ser água com limão. Doutora, eu toco em limão, eu pioro muito. Limão libera histamina. Então, o choque de limão vai ser para um, mas não vai ser para outro. Entendeu? Então, é muito A cenoura complexo. também? Cenoura não libera histamina. Não libera histamina. Não libera histamina. Banana libera histamina para os amantes de Abacate banana. libera histamina. Ai, gente. Camarão Para. libera histamina. Chocolate libera histamina. Não tô mais gostando da Na nossa verdade, conversa. aí, olha a conversa que a gente tem. Chocolate amargo, doutora. O médico disse que eu posso comer chocolate amargo quando eu tiver com muita vontade de comer aquele docinho. Pode. Teoricamente, o cacau, muito mais antioxidantes. Eu tomo cacau, inclusive, puro. Muito mais antioxidantes. Se a pessoa tem crise de intolerância à histamina, está numa crise, está num desequilíbrio ali de intolerância à histamina, o cacau é um dos piores gatilhos. Então, para ela, o chocolate 70% não vai ser saudável. Então, eu só pego piora gente, a situação dela. então, eu pego gente fazendo dieta com chocolate 70% e dentro do processo todo, piorou mais ainda o intestino. Claro que não vai ligar o chocolate 70%. Aí eu olho, tem cacau aqui no meio dessa dieta, vamos tirar isso. Mas, doutora, não é 70%, 80% mais saudável? Para você, não é. Então, eu trato um paciente, não é um todo. Sim. Entendeu? Então, um kefir, uma kombucha, super saudável para o intestino, um alimento fermentativo, melhora a microbiota. Para quem? Porque se tiver É igual intolerância o à ovo. histamina... O ovo é Pra saudável. mim não é. Olha, tocou num ponto importante. Kefir, tentei um tempo ser adepto ao kefir, né? Aí aquele iogurte de kefir. Aí comprei aquela garrafinha, comecei a tomar. Gente, a borbulhava. Eu nunca tive esses problemas disso. Às de vezes, gases, de às vezes é nada. o FODMAP do alimento, que ele é um alimento fermentativo. Sim. E às vezes é uma Falei intolerância à assim, gente, histamina. isso aí não é pra mim, não dá pra Ovo. tomar kefir. Paciente com rinite, eu tiro o ovo a princípio. Ovo é um gatilho de intolerância à histamina. Então, assim, a gente fala, o que é bom para um não é bom para todos. Doutora, eu como feijão, a minha barriga fica do tamanho de uma feijão para você não serve. Mas é saudável para você não. Serve. Entendeu? Não é mais alimento que é saudável. Aquelas dietas, assim, geralmente aquelas dietas de nutricionista que Ctrl+C, Ctrl+V, achando que vai pegar só os alimentos, feijão, salada. Tem gente que come um brócolis e que a barriga fica do tamanho de um hipopótamo. O brócolis fermenta, não é bom brócolis para você. Você começa a entender o que o teu corpo está te dizendo. Eu falo para meus pacientes, o corpo fala com você. Você que Tirar tem que sinais. saber interpretar os sinais que ele lhe manda, Sim. tá? Eu comi, dilatou, para de comer. Eu comi, foi gatilho para minha dor de cabeça, opa, isso aqui não serve para mim. Eu fiz isso e percebi que eu não tô bem, a gente tá falando aqui de alimentação, mas eu fiz isso aqui foi gatilho para minha cândida, opa, é isso, é por aqui que o corpo fala, ele te manda uma cândida, ele te manda uma síndrome do intestino irritado, Uma ele dor te de toma... cabeça. Eu acompanhei um caso de uma senhora que tava com uma candidíase, tipo assim, 10 anos. Nossa, era triste ver a situação dela. Porque ela tinha casos recorrentes, assim, todo mês, 2 ou 3 vezes. E ela tinha deixado... Péssima qualidade de vida, né? Péssima qualidade de vida. A questão do lado sexual dela, ela não se relacionava porque ela tinha medo, porque ela tinha dor, porque ela ardia. Enfim, né? Minha rotina. É minha rotina, acredite. E aí ela conseguiu tratar. Ela tinha. Você contou exatamente o relato que ela descreveu. Ela tinha assim, várias pomadas, vários comprimidos, tentando lidar com aquilo, fora a frustração, acho que psicológica, emocional. Claro. E eu lembro que ela começou a tomar chá de orégano, Alho, gengibre. alho, gengibre, foi adepta. Barbatimão, camomila, unha de gato, chia Melaleuca. amarelo, melaleuca. Ela fez um. Tipo, Viu assim, como elas saem com chá? uns 3 meses, assim, ela falou assim, não aguento mais usar isso, vou utilizar coisas mais naturais, porque eu já utilizei todos os Própolis. recursos. Própolis.
ela começou a ter uma melhora significativa, sabe? A vida dela começou, até o rosto dela, gente, era incrível, começou a mudar. Porque ela estava sendo irritabilidade, dor de curada cabeça, daquilo. perda de memória, aquela névoa cerebral, aquela falta de concentração. Dores articulares. Fadiga, muito associada à Muitos síndrome diagnósticos de fibromialgia Por isso que eu te que não são síndrome fúngicas ligadas à cândida. Aquele fungo que no Quando pé eu que penso nunca em mais... síndrome fúngica, eu penso na permeabilidade do intestino. Só lá ou eu penso em outro local? Não, vários lá, cefaleia, infertilidade. Não, mas eu penso no sentido... Quando eu penso em permeabilidade, o foco ali do crescimento fúngico é o intestino. Intestino. Entendi. Intestino. Aí afeta Aí, todos os porque eixos. o fungo, ele libera metabólitos, né? Produtos do metabolismo dele, como, por exemplo, o ácido tartárico, o arabilitol, cetaldeído. São substâncias tóxicas para o corpo, hepatotóxica, neurotóxica. Então, o fungo está ali, mas na circulação caiu as substâncias nocivas, tóxicas do fungo. E aí é quando repercute em todas as áreas do corpo. Em todos os eixos do organismo. Qual foi o caso mais crítico que vocês dois pegaram? De síndrome eu já fúngica? peguei vários. Da vida? Da vida. Se vocês dois trataram, já falaram assim, caramba, isso aqui foi o mais difícil. Vocês tiveram que parar e estudar ali e falar assim, não, esse caso aqui pra mim mexeu... Cara, todos eles são muito complexos, porque, como eu te falei, meus pacientes não são aqueles que, normalmente, não são aqueles pacientes que vêm, é um quebra-cabeça. Então, eu começo a sentar com o paciente, aí ele vem da dor de cabeça, ou queixa neurológica, da pele, ao intestino, a queda de cabelo, a fadiga. Que não se, as coisas não se correlacionam. Não, né? é engraçado. E ele ainda fala assim, doutor, ainda tem um negócio do meu pé aqui que não sara nunca. Termina nessa. A gente, mais alguma coisa no meu pé. Meu pé... quando ele começa a falar, e engraçado, hoje mesmo eu falei pra paciente, vai falando. E ela falou, eu tô com uma lista. Doutora, eu não sei nem se é da sua área, mas deixa eu lhe falar. Tem um melasma aqui? Peraí. Aí eu falei, tudo é da minha área. Seu melasma é seu intestino, é inflamação. Esse fungo aí no pé é intestino, essa cândida tá relacionada a esse fungo aí no pé também. Essa dor de cabeça, então a gente vai linkando. Na verdade, tu vai aí eu falo, vai falando, que tá fazendo sentido, vai falando. Eu falo, vou juntar o quebra-cabeça. Vai se abrindo e vai falando. Exatamente, eu falo, vou juntar o quebra-cabeça. Então, tudo que você me falar, inclusive o que aconteceu uma história, um relato seu lá na infância, né? Alguma coisa, uma doença que você teve lá, uma virose, um negócio, pode ter sido um gatilho, uma Epstein-Barr. Então, lá na sua infância, me leva aqui. Então, eu preciso realmente escutar você. Porque aí eu vou só anotando, e aí você vai entendendo que uma coisa, tu vai tratar várias. É isso que é legal. Quando tu começa a tratar o paciente, tu tá tratando o paciente, aí tu vai tratando as doenças juntas, porque tu não tá tratando a doença, tu tá tratando o paciente. O organismo dele. Exatamente. Tá em desequilíbrio, né? Exatamente. Aí tu vê que, peraí, se eu tratar o intestino, eu já vou tirar isso, que se ele fosse nos especialistas, tratariam cada um na sua área. Sim. E, na verdade, com medicação. Com medicação, Com corticoide. No caso, ele mascararia ali, né, aquele sintoma. Ele vai mascarar, silenciar e depois ali ele ia o corpo. voltar. É tapar o sol com a peneira, é momentâneo, porque uma hora vai... É difícil o paciente entender isso tudo? Alguns sim. Você Porque não vai mudar muito todo mundo. acostumado ao diagnóstico tradicional, a chegar, esse tá doendo bem aqui, então você vai tomar um remédio pra essa. Normalmente, pelo menos eu não tenho tanta resistência assim. Porque, como eu te falei, normalmente os pacientes, ou eles vêm indicados e sabem que a gente trata com uma outra visão, ou o paciente já tá cansado de tomar essas medicações e querem ter uma outra visão, né? Normalmente o paciente já acompanha meu trabalho, de algum jeito. Né? Então, sabe que a gente vai mudar um pouquinho desse papel. E na própria conversa, ele já sente que é diferente. Porque aí eu vou chegar para ele e vou falar assim, não vou fazer quase nada por você, porque tá errado isso. Então, vamos começar por você. Aí, depois eu continuo ajeitando aqui, mas... como eu falei, eu preciso colocar você para dormir, preciso colocar você para fazer um exercício, preciso ajustar pontos na sua alimentação. O paciente já começa a entender o que é o campo, a energia daquele lugar ali, né? A energia do tratamento dele. Ele começa a entender essa visão que eu estou querendo dizer. Eu atendi uma paciente com candidíase. Ela estava se separando por causa da cândida. Porque ela não conseguia mais manter relação com o marido, ela tinha dores no corpo todo, né? Claro que ela não ligava a cândida à dor, mas, doutora, eu não tenho mais força para nada, a libido tá zero, eu não consigo mais manter relação com o marido porque a minha vagina tá toda muito ruim. A Mimi me chamou para assistir esse caso. Foi. E aí, esse caso foi cabeludo mesmo. Ela, assim, foi uma paciente muito problemática, muito. E ao longo da conversa, da consulta, que durou acho que 2 horas e pouco, eu vi tanta coisa errada, tanta coisa. A única coisa que eu não falei na vida dela foi cândida.
No final da consulta, eu olhei para ela e falei, você me procurou por quê? Até ela ficou sem graça. Pela Cândida, doutora. Tinha tanta coisa errada ali. Desestruturada, desregulada. Tanta coisa errada, que a última coisa que a gente foi tratar ali foi Cândida. A Cândida era um grão de areia naquele corpo totalmente desequilibrado. Nossa. Então, eu falei, você entendeu o que é a Cândida? Essa foi uma que jogou um monte de pomada aqui. Eu falei, vai adiantar você. O buraco é muito mais profundo do que você imagina. Essa Cândida não é nada diante do que eu estou vendo na minha frente. Sim. Olha os seus parâmetros inflamatórios, olha o risco cardiovascular, olha a sua saúde mental, olha o quanto você está inflamada, sim, olha o seu intestino. Ela ia no banheiro 3 vezes no dia com diarreia. Nossa! Quer mais indicativo que esse intestino estava completamente irritado, inflamado? Sim. E ela estava ali me procurando porque ela estava com coceira na vagina. Entendeu? Então, por isso que eu te falo, normalmente são pacientes muito complexos de fim de linha. Sim. Que eles procuram a gente ali pra gente resolver um negócio que tá muito desequilibrado. Tu tocou num ponto importante no início da conversa, que foi a medicina tradicional chinesa. Que tem muito essa visão holística do organismo como todo, do equilíbrio yin, yang, né? E assim... alguns profissionais da saúde têm o estigma de tipo assim, não serem adeptos, né? Mas eu vejo bons, assim, na internet, né? Acaba que a gente tem acesso a muita informação, né? Eu vejo muitos tratamentos efetivos tendo essa visão que vocês dois têm. Tratar o organismo como todo, equilibrar um determinado órgão que afetou algo que não tinha nada a ver. A medicina tradicional chinesa, ela é um mundo, tá? A pessoa, ela tem que ter pelo menos 10, 15, 20 anos estudando medicina tradicional chinesa para ela dizer eu sou boa nisso. Porque sim, é um mundo à parte, é outra medicina, tá? Então, não é qualquer um que entende. Eu sou longe disso. Eu sou uma curiosa da medicina. Eu fiz alguns cursos de medicina tradicional chinesa que me abriu uma visão. Já foi o suficiente para eu olhar de um jeito muito diferente o meu paciente. Quando a gente fala de meridiano, quando a gente vai falar sobre ervas de medicina tradicional chinesa, o que é um yin, o que é yang, como é que eu junto isso, como é que o fígado tá ligado à fertilidade, como é que o rim, o baço, o estômago estão ligados. É fantástico. Como é que a dor na mama tem a ver com a infecção no fígado dela? Prova disso é que quando você tem câncer de fígado, qual é o lugar que esse fígado, esse tumor espalha? Mama, meridiano. Então, quando eu não trato a paciente que pode estar com um problema na mama, eu trato o fígado, não trato mama. Desinflama um órgão para desinflamar o outro. Então, a medicina chinesa, ela me deu essa visão. Eu entendo algumas coisas de algumas ervas muito importantes, assim, bem básicas, né? Mas o conceito da medicina tradicional chinesa é lindo. É lindo. Eu não trato estômago se eu não trato baço. Sim. Eu não trato baço, eu não tratar desequilíbrio de insulina e glucagon e tudo, né? E tenho ervas para isso. Então, assim, é muito linda a medicina tradicional. A medicina, ele tem um livro de mais de 5.000 páginas, é uma bíblia. Sim. Tá? O própolis é medicina tradicional chinesa. Os chás como um todo, né? O chá como um todo. O chá como um todo. A medicina tradicional chinesa idealiza o própolis. Olha, o que eu mais uso na vida é própolis. A gente trata própolis para cândida, para fungo intestinal, para... Todos os dias, própolis. Eu uso todo dia. Todos os dias? Praticamente eu uso todos os dias. Assim, eu dou algumas pausas em alguns suplementos meus sábado e domingo. Alguns. Outros eu mantenho mesmo, a parte hormonal, tudo. Mas, assim, na semana, como é aquela rotina de 5h30, academia, nanana, então já fica tudo ali em cima do meu balcão. Eu tomo várias coisas, inclusive o própolis pela manhã. Fim de semana eu dou uma quebrada, assim. Própolis... Eu vario muito de shot. Por exemplo, eu tô no momento shot como? Tô no própolis com copaíba. E cúrcuma. Eu tô essa semana. É muito. Você fica no outro dia, você durante o dia você lembra várias vezes. Eu tô própolis, eu tenho um objetivo para isso. Eu tô com própolis, copaíba e cúrcuma. Eu fiz a semana inteira isso. Provavelmente semana que vem eu vou mudar isso aí. Aí eu vou para andiroba. A base é o limão? Ou não, ou vinagre de maçã? Não, água, vinagre de maçã, eu uso muito. Vinagre para quem tem estamina e fungo, eu não indico. Não indica. pH ácido não é bom para quem tem fungo. É aquilo que vocês falaram, né? Quem sabe aquilo que é para um não é para outro. E tem que As minhas pacientes, elas saem com shot, elas saem com chá, elas saem com floral de bar, elas saem com toda uma lista lá. O shot... Meu Deus, eu vou ser paciente também. Que eu tenho uma lista de shot, né? Assim, eu faço a brincadeira dos shots, eu vou montar esse shot depois da consulta, depois de 1h30 de conversa, porque eu jamais passaria, por exemplo, uma base de limão ou vinagre se ela tá tratando cândida. Sim.
tá? Se ela tá tratando síndrome fúngica, jamais. Então, eu vou ali. Qual é a queixa dela? É mais fadiga? Então, meu shot vai entrar ali com um maca, uma creatina, um cogumelo cordyceps, entendeu? Ela tem ali predominância estrogênica, eu vou ali pro ciclo da semente, eu coloco o gergelim na primeira fase do ciclo, o girassol na segunda fase do ciclo, como shot, entendeu? Então, meu shot é montado baseado nessa consulta que eu tive com ela. Agora, se ela não tem nenhuma contraindicação, o limão e o vinagre de maçã serve como base do shot, né? A ideia de criar um instituto foi para vocês unirem as forças e o paciente ter acesso a essa visão integrativa? Exatamente. Qual a ideia do instituto? O nome instituto lembra muito tudo que ela vai fazer ali. Ela encontra tudo que ela vai fazer ali, né? Instituto, né? Quando você fala esse nome, ela vai encontrar ali o que ela precisa. E realmente ela vai encontrar. Ela tem uma médica ginecologista, ela tem uma gastro, a gente tem a visão como um todo, ela sai dali com medicações injetáveis, ela sai dali com várias terapias, né? Então, ela realmente vai encontrar ali tudo. Nós criamos um lugar, a gente queria um lugar muito à nossa cara. Já deu para perceber que a gente é mato, floresta puro, né? Então, o nosso consultório é todo de natureza, é todo amadeirado. Não tinha a nossa cara fazer um consultório de mármore, de LED, numa pedra branca. Não é a gente. Não é a pegada Não, de todo vocês. mundo que entra no consultório fala, nossa, é muito diferente. A gente chegou pra arquiteta e falou, a gente quer alguma coisa com a nossa cara. Eu quero me sentir aqui numa natureza. Em O paz, paciente, onde ele eu vai tô. olhar e vai dizer, isso aqui tá diferente. É diferente de qualquer coisa. Então, ele é todo na planta, ele é todo na madeira, o teto é todo em folha. Folha cortada amadeirada. Amadeirada. As plantas caindo, assim, o lustre é com uma arara. E a gente sonhou muito, a arquiteta que foi diminuindo o nosso sonho, né? Porque ela ia freando, a Rada queria uma cachoeira no Eu meio queria do uma água consultório. caindo. A Rada queria uma água caindo. A Rada queria um das macaco águas. saindo assim do negócio. Pra mim só falta a roupa da secretária ser de ursinha pra terminar. Né? Aqui, ó, já impressionei. Então mas ficou, no final, quando ela apresentou, a gente chorou, né? Foi. Porque ficou muito... Ela falou, foi o projeto mais bonito E que desafiador que eu fiz. Foi muito emocionante quando ela deu, porque ficou todo feedback. mundo assim, ó. Quando ela colocou as fotos, ela se emocionou. Ela falou, gente, tá um negócio assim, porque ficou muito bonito o consultório. Com a cara de diferente. vocês. Exatamente. Ficou diferente. Eu não sei se é bonita a palavra, é lindo, mas é diferente, entendeu? É diferente. Agora me fala, vocês estão aqui em Manaus, estão em São Paulo? A gente atende em São Paulo, a gente atende no Rio, estamos com uma proposta em Curitiba e em Manaus. E aí eu rodando o mundo, eu falo pra rádio, a rádio parece que isso aqui é pequeno, né? E a gente tem sonhos grandes. A gente tem sonho grande, a gente quer levar essa medicina que a gente conhece para vários lugares. E a gente tem um preconceito muito grande que, assim, por ser de Manaus, a gente não tem um conhecimento. Quando a gente sai, como a gente tem saído para atender fora, a gente fala, meu Deus... eles não sabem igual como não sabem os médicos de Manaus, igual como não sabem os médicos de São Paulo, igual como... A gente vê barbaridades. Eu vou para um curso, assim, eu fui para um curso ano passado de microbiota de um professor francês que dá vários cursos, enfim. Tinham vários médicos lá e tinha um dentista também, enfim, nutricionista, que ele foi falar de microbiota. E eu conversava com ele assim, que ele virou pra mim e a gente discutia a aula inteira. Aí no final todo mundo, como é que faz isso? Aí eu cheguei em casa e falei, cara, como eu sei? Porque a gente acha que não sabe por estar aqui. Sim. Aí eu falei, caraca, como eu vi conhecimento ao longo do tempo, sabe? E assim, aí você vê que aqui a gente tem muito profissional bom. Tem. Só que, claro, é cabeça dentro de livro, é estudando, é muito curso. Se É atualizando. saindo daqui para estudar. Mas aí, quando a gente volta de uns congressos desses, né, a gente volta muito feliz. Porque a gente vê. Eu falei, mas a gente sabe. Eu fiz um curso Tá no agora. alto nível. Eu fiz um curso agora de implante hormonal que no final tem uma discussão, eles viravam assim, como é que é essa fórmula mesmo para baixar a homocisteína? E eu... Aí eu olhava para um amigo meu que tava lá e falei, é isso mesmo? Ela perguntou isso? Tipo, isso a gente sabe. É tipo perguntar do 2 mais 2 na nossa Mas porque medicina. é a nossa medicina, né? É a realidade Mas de eu vocês. falei, Cara, e não é. muito. Então, quando o bom de sair daqui é que a gente vê o quanto a gente evoluíram. A gente evoluiu na Sim, nossa sim, medicina, sim. entendeu? Vocês É trazem bom uma nova isso. visão pra gente. Né? Acho que a gente precisa muito disso. A gente tem muitas referências realmente fora. E eu acredito que vocês são quase, posso dizer, pioneiras nessa visão? Em Manaus? Manaus, não tenho Acho que dúvida. sim.
Eu não tenho acho que eu dúvida. sou a única ginecologista em Manaus que tem pós-graduação em ginecologia integrativa. Que eu saiba, eu sou Eu sou a única gastro que mexe com microbiota. Perfeito. Que tem essa visão do eixo intestino-cérebro, do eixo intestino doenças autoimunes, Sim. que tem essa visão de modular o intestino, de arrumar o intestino para tratar as outras áreas do corpo. E eu acho que vocês saíram fora da caixinha e a gente agradece. Acho que o Amazonas agradece. Porque, assim, você ter acesso a uma consulta lá fora, em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, não é todo mundo que tem condição, entendeu? De viajar para ter acesso a tanta informação boa como vocês têm. Então, a gente tem mais do que agradecer pelo empenho de vocês, por vocês terem estudado tanto. Acho que a nossa vida é essa trajetória, né? A gente acha que estudar aqui ou ali não vai trazer nenhum benefício, mas traz benefício pra gente muito. e pra vocês que trabalham com vidas. Vocês mudam a vida de pessoas, isso, né? Transforma a vida. Vocês têm um paciente que chegou de uma forma e ele sai de lindo. outra. Eu acho que isso é muito gratificante. É o que move. Eu posso falar hoje, é o que me move a vida. Eu tenho um objetivo na vida, assim, hoje. Eu encontrei. Às vezes a gente passa por essa vida e a gente não consegue achar uma coisa que faz sentido à vida. Sim. O meu sentido na vida é tratar pessoas, é mudar a vida, é transformar a vida daquelas pessoas. É gratificante isso. É muito mais do que um valor. Você trazer vida pra quem tava meio que morto. Trazer vida pra vida. Um E eu zumbi fico ali, assim, né? eu fico batendo até eu conseguir. Enquanto o paciente não melhora, eu fico... Isso me consome. Eu sei que você não vai tratar todo mundo. Isso é verdade. E às vezes até me frustra no sentido... Você é pequeno, você não vai conseguir mudar todo mundo. Às vezes é aquela doença que está agregada ali, que a pessoa carrega, né? Ela quer aquela doença. Quer de estimação. Quer de estimação aquela doença. Você não vai conseguir tratar todo mundo, 100% do... Mas isso me consome enquanto o paciente não melhora. E eu... Doutora, ainda não melhorei. Aí isso vai... Sabe, assim, às vezes até te frustra nesse sentido. Mas, assim, não se para de estudar nunca, né? A gente tá produzindo aulas, fazendo curso, e a gente tá toda hora trocando artigo. E quanto mais tu estuda, menos tu sabe, e mais a gente aprende. Mais sede você tem de conhecimento. Exatamente, mais a gente aprende. Porque preparar a aula, tu aprende 2 vezes, na verdade, sim. né? O professor, ele aprende 2 vezes. Exatamente. Vocês estiveram num congresso agora, falando de células-tronco, né? Células mesenteliais. É outra área da medicina que a gente tá entrando agora. Muito novo Qual ainda. é a novidade disso? É a medicina regenerativa mesmo. É como você consegue regenerar um tecido, um pedaço ali de um processo inflamatório que estava inflamado, que já estava sem função. Na verdade, a célula-tronco, ela leva essa informação de regeneração, né? Então, você coloca a célula ali naquele local, ele vai fazer um processo de como se fosse iniciando uma célula dentro do útero da mãe, né? Você injeta ali e ela tem a capacidade, tem informação para proliferar uma válvula cardíaca, um joelho inflamado, um rosto que precisa de melhora estética. Alzheimer, que saiu agora, inclusive, um estudo bem legal que eu mostrei para o nosso professor, né, da célula-tronco. Eu estou indo agora, dia 12, para o primeiro congresso de medicina regenerativa da América Latina, em São Paulo. Semana que vem. Semana que vem agora, dia 12, eu estou em São Paulo para esse congresso. Vão ter vários médicos. É o futuro da medicina. É o futuro da medicina, né? também. Hoje, Que vocês trazem pra cá pra gente. A gente tá trazendo. Que maravilha. Exatamente. O futuro da medicina, ele tem assim, uma é teste genético, todo mundo vai trabalhar com teste genético. Hoje você vai fazer um teste genético como você faz um hemograma. Ninguém vai passar nenhuma medicação para você futuramente, nem vai, se a gente não estudar você geneticamente. Como é que é o geneticamente, eu vou entender todas as teu metabolismo para eu passar uma medicação. Tudo que tá entendendo, todo o teu metaboloma, a medicina metabolômica aí é o futuro, tá? E você fazer um teste genético, em qualquer lugar você vai fazer um teste genético futuramente. É quando eu acredito que as pessoas vão viver muito mais do que a gente vive hoje, né? Sim. A idade vai ser muito maior. Você vai tratar geneticamente aquele paciente. E o outro futuro da medicina é a medicina regenerativa, porque você vai tratar muitas doenças com o princípio de uma célula-tronco virgem, saudável, que vai regenerar aquele lugar que você quer, aquela função que você quer que o corpo volte a ter. É outra medicina que vai crescer muito. Gente, eu tô vislumbrada aqui, sério mesmo. Porque aquilo que a gente vê aqui, né, na rede social, que está muito distante, vocês estão trazendo para que a gente tenha acesso. Para que hoje a gente tenha acesso a esse tipo de diagnóstico, esse tipo de tratamento. E eu realmente fico feliz, de verdade, de ter profissionais tão competentes como vocês aqui no nosso estado. Que bom. E eu peço uma palavrinha de vocês, pro público de vocês, para uma dica, algo assim
que vocês possam estar compartilhando. Se cuidem. Se cuidem, se amem, tenham o seu autocuidado, né? Voltem às coisas básicas de antes da época da vovó, da época que não tinha tanta essa modernidade. Tenta voltar a buscar aquilo do dormir cedo, do se alimentar muito mais saudável, de tirar os industrializados, de ter o seu tempo com a natureza, de pisar no chão, de ir para um sítio, de curtir a família, que é da saúde mental. Então, assim, a gente perdeu o básico para um celular horas, para ficar dentro de um apartamento no fim de semana não pega mais sol, de ficar querendo assistir não sei quantos filmes e Netflix na madrugada e não consegue mais dormir, no outro dia tá fadigado, né? Então, perdeu-se muita coisa que foi básica da vovó, de comer cedo, de dormir cedo, né? Hoje em dia o pessoal quer comer muito tarde, não tem sistema digestivo que aguente essa sobrecarga, tanto de alimentos inadequados, com horários inadequados. Então, assim, quando você para e repensa no que você está fazendo com a sua vida, na sua rotina, o que isso está te trazendo como reflexo, que está tirando a tua saúde, está tirando a tua qualidade de vida, é quando você volta e, né, prestar casa e falar, não, eu preciso mudar. E, claro, a gente está aqui para isso, né? Eu sempre falo, eu sou a técnica. O atleta é você vai correr, você vai para a corrida, mas a técnica vai te dar orientação, a técnica vai te orientar, vai te informar. Eu estudei para isso, então eu não tenho obrigação de saber tudo que eu sei. Sim. E eu tô ali para ajudar, né? Mas, assim, a responsabilidade do tratamento toda é do paciente, não é minha. Eu faço isso, o paciente entender isso demais. Então, tudo que fizer do sucesso do seu tratamento vai depender em quase 70% seu. Então, eu tô aqui e seguro na sua mão. Então, existe aqueles pacientes que vinham muito bem. Aí, doutora, os ciclos da vida. Doutora, me separei. Doutora, perdi o emprego. Doutora, viajei e desandei. Vinha muito bem. Aí, comi algo inadequado. Saí, chutei o balde um pouquinho. Enfim, tive algum problema. Tudo bem, a gente está aqui para reiniciar, para recomeçar, né? Existe aí, doutora, caí numa depressão ali por uma perda familiar, alguma coisa, o intestino desandou, doutora. Vamos lá de novo, vamos para a terapia, vamos para o intestino de novo. E a gente exatamente está aqui para isso. Mas é sempre o paciente. Sim. É isso mesmo. É isso tudo que a Rádia... é isso tudo que a Rádia falou. O que eu falo muito na minha rede social, muito para meus pacientes? Não depositem a saúde de vocês em médico nenhum. Sim. Por mais que nós tenhamos todo o conhecimento que a gente tem, você é protagonista da sua vida. Ela fala do atleta, eu falo, eu sou o diretor desse filme, mas você é a protagonista. Eu não é uma pílula mágica que vai tirar você do estado que você está. Eu não tenho uma solução para você. A minha consulta é uma consulta muito mais psiquiátrica, muito mais de aula. O último que eu faço 5 minutos olhando o exame. 5. Aí eu demoro um pouquinho mais montando o protocolo dela, mas 1h15 é de conversa, 1h30 de conversa, eu fazendo aquela paciente entender o que ela tem que errar, o que ela tem que acertar. E é isso mesmo que a Rádia falou. E geralmente é porque ela não faz mais o básico. Sim. É porque ela quer praticidade, ela chega morta, ela quer pedir iFood. Entendeu? Porque ela não quer mais ter trabalho de fazer comida para o filho, para ela. O bolinho caseiro ali, saudável, ela quer comprar 1,50 de pão na padaria do seu Francisco, porque é mais fácil o pão de queijo, entendeu? Então, assim, ela tem excesso de trabalho, ela não tem mais tempo para o filho, ela não tem mais tempo para ela não tem mais tempo para o marido, para os prazeres da vida. E o corpo acumula isso como doença. E ela vai achar, eu falei para ela, o que vai ser esse comprimido no meio disso tudo? Nada, sim, nada. Então, volta a fazer o básico, vai pegar sol, vai dormir cedo, vai ler um livro, olha no olho do teu filho, conversa com ele no jantar, larga o celular, sim, entendeu? Volta pro início, rebobina a fita, sim, porque você vai ver que se eu não passar uma medicação para você, só dessa conversa que eu tô tendo com você, a sua vida já vai ser diferente, se você fizer isso que eu tô fazendo. Não é o meu comprimido que vai mudar a sua vida. Eu não tenho uma fórmula mágica. Faça por você o que você tem que fazer. E aí tudo vai dar certo. Perfeito. Como é que vocês se reabastecem? Porque eu imagino que todos os dias há uma carga espiritual, né? Muito. Energética. De pessoas que vêm muito pesadas, com muitos problemas. A gente realmente, eu e a Rádio, principalmente, a gente absorve muito, porque a gente se dá muito para aquilo. Sim. E eu não tenho dúvida que a família sente isso, porque a gente chega muito exausto em casa, sim, a gente chega muito fadigado, a gente se dedica, o pouco que a gente tem de energia é estar estudando. Eu sou
a enlouquecida de leitura de artigo, e são vários artigos em inglês que exigem mais da gente. Sim. Então, o domingo eu acordo 5 da manhã, no mesmo horário que eu acordo todo dia, porque eu preciso estudar entre 5 às 8, que é a hora que o meu filho acorda, porque de 8 em diante eu fico com ele. Então, 5 da manhã eu acordo no domingo para ler, para preparar a aula. Mas eu faço isso com prazer. Cansa, mas é um cansaço que me coisa. Só que a gente vive muito em mato. Como é que eu me abasteço? A gente vive muito em mato. Ligação na terra. Domingo a gente tá em sítio, a gente vai plantar, vai andar de canoa. E a nossa relação dela, que é de outro mundo, é muito isso. É uma dando um suporte para outro espiritual, assim, porque a nossa relação é de ela é outras minha vidas. base, ela é minha vida, ela me sustenta. A nossa ligação é muito, muito, quando muito ela tá intensa. um pouquinho mais para baixo, ela me liga e eu vou dar... Posso estar arrasada, mas eu dou aquela palavra, e quando eu tô mal, eu quero só ouvir o que ela tem para me dizer. Mas a gente tá toda hora junto, a gente briga toda hora junto, e a gente se entende toda hora junto. E assim, irmã, se eu não né? tivesse ela... eu não estaria nessa mesma... E a gente, como é que a gente se carrega? A gente faz o básico, eu e ela, né? A gente dorme muito cedo. Esse horário aqui já é o horário das galinhas, já tô né? fora, já tô offline, já tô offline. Tudo que eu falo para meus pacientes fazerem, a gente realmente faz. A gente dorme muito cedo, a gente se alimenta muito bem, a gente pratica exercício 5 da manhã, a gente acorda para praticar. A gente anda na terra mesmo, porque a gente tem sítio. A gente pega sol. Se eu vou andar de Uber, eu peço Uber no sol. Eu não me escondo do sol, eu peço Uber no sol. Meio-dia eu tô lá. É a hora que eu saio do consultório, alguma coisa. Ou então eu vou fazer qualquer coisa, eu vou pro sol, não me escondo dele, como as pacientes se escondem. Então a gente faz o básico, né? Eu faço yoga eventualmente. Eu tenho muitas... Agora, né? Tô tentando fazer muito essa parte de respiração. Então, 10 respiradas, assim, algumas vezes ao dia. Hidrato muito bem. A gente bebe muita água. Muita água. Só que, claro que tem a pressão, porque a gente tá com... É filho, é marido. Meu filho morando fora agora. A gente com vários projetos de gravação, de curso, de documentário. Aí tem que preparar aula. A gente tá preparando a nossa aula daqui, a nossa aula de São Paulo. Olha, aí tem uma hora que eu... Aí minha mãe, eu tenho o documentário, a prova que o documentário da plantar, aí termina o documentário, ela manda outro. E agora esse aqui já é do projeto da endometriose, tá? Porque eu falo assim, me atualiza, eu não tô entendendo a conversa no grupo. Qual é essa pauta agora? Não, esse aqui é da aula da endometriose. Ah, tá, entendi. Reunião que horas? Muita informação. É a gestora da clínica, é o marketing, é a promotora de eventos. Aí o marketing fala, doutora, tem que fazer vídeo. Doutor, a secretária de São Paulo ainda agora. Doutora, a secretária de São Paulo ainda agora. Doutora, deixa eu lhe falar. A senhora fez aquele cadastro pra gente montar aquele protocolo, que a gente vai montar um protocolo lá de emagrecimento. Aí eu, não, ainda não fiz, mas vou fazer já. Eu só vou sair do podcast e vou fazer o protocolo. Já tem coisa pra fazer aqui. É loucura, é sério. Aí minha mãe fica, vocês vão ficar doentes, né? Ela fica louca. Vocês não comem. Semana passada que a gente viajou, que a gente fez 5 voos em uma semana. Nossa. A gente tava Rio, São Paulo e Floripa, palestrando. Cara, a gente foi comer 4 da tarde em Floripa. Eu emagreci em uma semana. Uma semana pulando de voo em voo. Então, cansa. Cansa, com certeza. Não tem como não cansar, né? Mas a gente tá feliz, né? Porque tá fazendo o que ama. Eu posso dizer que hoje eu tô na melhor fase da minha vida, assim, profissional. Eu nunca lembro da minha vida de estar tão realizada, né? É um cansaço gostoso quando você faz o que você gosta. É um cansaço gostoso. Meninas, eu agradeço a presença de vocês, viu, no nosso podcast. Foi extremamente agradável. Acho que a gente sai daqui com insights muito poderosos de mudança de vida, estilo de vida. E eu confesso para vocês que eu vim quando a gente faz aqui o enredo do podcast, a gente pensa em conversar uma coisa, mas foi muito além do que eu imaginava de conhecimento que vocês têm mesmo. Vocês são, de fato, o suprassumo aqui do norte. Obrigada. E eu espero que vocês continuem com essa prosperidade toda, com esse entusiasmo todo. Quando vocês falam de um paciente, os olhos de vocês brilham. E não é todo profissional que tem essa paixão pelo que faz. E assim, eu que estou na ponta que posso ser uma futura paciente de vocês. Vamos lá. Fico feliz de ver tanta dedicação, de vocês saírem da curva da medicina tão tradicional e vocês estão dando aquele upgrade, aquele além, aquela visão que nós não tínhamos aqui dentro do nosso estado. Exatamente. Muito obrigada pela participação e pela profissional que vocês são. Obrigada, agradeço de coração. Obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui da nossa vida, da nossa história, da nossa medicina, e a gente está aqui para ajudar mesmo. Obrigada. Muito obrigada. A gente agradece muito. Gente, não percam
curtam esse episódio, compartilhem com os colegas de vocês, dá um like, se inscreve no nosso canal. Tá imperdível, de ponta a ponta, não tenho o que perder aqui, hein? Até a próxima. Até.